O joguinho é assim. O joguinho é assim. Eu vou escolher um número entre 0 e 100. Não pode ser 0 e não pode ser 100. Isso que a gente chama de intervalo aberto. Então, aí, na verdade, de 1 a 99. Tá certo? Aí os meninos estavam jogando e diziam assim, eu não posso jogar porque eu não bebo. A Valdemir disse, eu bebo a tua, se tu perder. Aí ele disse, valeu, amigo. Aí eu fui jogar com o pessoal. Então, como é que funciona? Eu vou escolher um número aqui, eu vou escolher aqui. Digitei um número entre 0 e 100. E aí, a gente vai começar a jogar. Ela vai dizer e eu vou dizer se é maior ou menor. Tá certo? 0 a 100. Maior. Menor. Acertou. Oxi, O que ela acertou? 25. eu entendi. Ele foi o número e a pessoa... A pessoa vai dizendo maior ou menor. Até... Deixa eu ver se eu consigo perder de ti. Eu vou escolher outro número, tá certo? Vai. Escolhi já. 40. Maior. Maior. Menor. 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 Foi? Então eu errei. Não, mas não é porque eu tô bebo, não. É porque assim, ó, peraí, vamos de novo. Eu vou jogar de novo, só que agora sem esquecer os intervalos. Vamos lá. 0 a 100. Ok. Deixa eu escolher outro. Eu vou escolher outro número aqui. 0 a 100. Bora lá. 50. Menor. 0 a 50. Menor. 0 a 45. Maior. 30 a 45. Menor. 30 a 39. Maior, 35 a 39. 37. Ok? Quando é que eu perco, no caso? Na verdade, ela ganhou. Quando é que eu ganho? Quando acabam todas as opções e só sobra um número no final para mim. Então, por exemplo, suponho que estava entre 35 e 39. O meu número é 37. Aí ela escolhe 38. Aí eu digo menor. 35 a 38. Aí ela diz 36. Aí eu digo maior. Só que agora não tem mais opções, porque está entre 36 e 38. Só sobrou o 37. Como não sobrou mais nada para ela manobrar, eu ganho. Entendeu? Então, o jogo é esse. Como é que a gente pode jogar esse jogo? De duas formas a gente vai fazer as duas. A primeira forma, a máquina escolhe o número e você fica tentando acertar e a máquina vai dizer é maior, é menor, é maior, menor e tal. E a segunda forma é você escolhe o número e a máquina tenta acertar. Tudo bem? Então a gente vai fazer das duas formas. O que a gente precisa para poder implementar isso? Primeiro, a gente precisa de uma forma de gerar números aleatórios, por exemplo, para quando a máquina escolhe um número, ela vai ter que escolher um número entre 0 e 100. A gente tem como fazer isso? Tem. Então, a gente já sabe como gerar um número. Depois que a máquina gera esse número, e ela não vai dizer para você, faz de conta que a máquina gera o 35. Ok? A gente vai precisar manter o código rodando até que o usuário ganhe ou a máquina ganhe. Eu tenho alguma forma de manter o loop até... Eu posso manter o for. Ou então o while, né? O while faz... Os suplentes não viram ainda laço, não foi? Pronto. Então hoje a gente vai com bem devagarinho para todo mundo se sentir incluído, né, na brincadeira. Então eu preciso de quê? De um gerador de números. Eu preciso de uma forma, de um jeito de manter o nosso loop acontecendo. E aí eu vou mandar uma instrução que vai deixar aquilo dali rodando. Vamos lá. O que é que vai ter que ficar rodando o tempo todo? A máquina já escolheu um número. O que é que ela precisa agora?
Não. Antes disso, ela precisa perguntar para o jogador qual é o chute dele. A máquina não escolheu? A máquina escolheu 35, mas você não sabe. Aí a máquina vai dizer, chute um número de 0 a 100. Aí o usuário vai ter que digitar o número. Sei lá, o usuário vai ter que digitar 65. Aí o usuário mandou o 65. O que é que a máquina vai fazer? Ela sabe que o valor é 35 e ela sabe que o usuário digitou 65. O que é o feedback que ela tem que dar para o usuário? Ela tem que dizer, olha, você não acertou, o número é menor. Porque não é 35 e o cara não chutou 75? Ó, o número é menor. Agora o meu intervalo vai continuar sendo de 0 a 100? Vai ser de 0 a 65. O número que o usuário digitou. Ok? Esqueceu da brasileira, né? O valor assim. Não, primeiro a gente pensa no caso onde o usuário é inteligente. Tá bom. Tudo bem? Depois a gente começa a fazer o caso que o usuário é bocó. Porque é normal, você tem que fazer um código à prova de usuários. Mas assim, a gente começa imaginando o melhor caso. Querem que eu explique de novo? Vamos do zero ou estamos acompanhando? Bora lá, vamos lá, do zero. A gente vai fazer 2 códigos. Vocês entenderam como é que é o jogo? Pronto, então, entendido o jogo, a gente vai primeiro fazer a versão onde a máquina escolhe e ela não me diz, e aí eu começo a tentar acertar qual é o número da máquina. A máquina vai dizer para mim, diga um número entre 0 e 100. Faz de conta que o número aleatório que saiu para ela é 90, mas eu não sei. Ela pede, digite um número entre 0 e 100. Aí eu vou lá e digo 15. O que é que ela tem que dizer para mim? Então, o número que ela escolheu é 90 e o número que eu disse é 15. O que é que ela vai dizer para mim? Que é maior. Ó, é maior, não é 15, é maior. Agora ela vai me mandar escolher um número entre quanto e quanto? 15 e 100. Não é mais entre 0 e 100. Na hora que eu faço o chute e erro, ela tem que consertar o intervalo. Ó, digite um número entre 15 e 100. Eu digito 40. Aí ela vai dizer o quê? Maior. Agora vai ser entre quanto e quanto? 40 e 100. Aí eu digo 95. Ela vai dizer... Não, o número é 90. Na hora que eu digo 95, ela vai dizer menor. Aí vai ficar 40 e 95. E aí a gente vai acoplando o intervalo. E aí eu tenho 4 opções para terminar, assim, 2 opções para terminar o jogo. Quais seriam? O usuário ganhar. Quando é que o usuário ganha? Quando ele acerta na mosca. E quando é que a máquina ganha? Quando o meu intervalo diminui, 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 até só caber o quê dentro dele? Um único número. Por exemplo, entre 50 e 52. Só cabem quantos números aí? Só um número, né? Então, se o meu intervalo entre 50 e 52 for de 2 unidades, então é porque só cabe um número. Por exemplo, entre 70 e 72, só tem 71. Entre 75 e 77, só cabe um número. Então, bora lá. Diminuir o intervalo. Tá. Mas como você teria isso no foco? Porque são 3 coisas, né? Esquece o for. Porque o for a gente usa quando a gente sabe quantas vezes aquilo dali vai rodar. Eu mostrei o while, não mostrei, não? Pronto, então, exatamente. Desculpa. É porque como as 2 turmas são os mesmos conteúdos, só que não é a mesma aula igual, porque eu vou ajustando a aula de acordo com o que a gente consegue fazer. Aí eu esqueço o que é que eu vi em um e eu vi na outra. Mas eu mostro agora, tá certo? Vamos lá. A gente vai fazer agora. A gente vai fazer em Python. Mas você vai ver, o difícil não é a sintaxe. Porque a sintaxe é a lógica, o difícil não é a sintaxe. Por exemplo,
Por que eu vou fazer em Python? Porque aqui, por causa daquilo que eu falei do JavaScript. Eu não tenho como esperar um valor, pegar o valor e lidar com esse valor. Tem como fazer? Tenho. Mas eu preciso baixar um módulo da internet. E eu não tenho internet. Nem tem. Aí, como eu não tenho como baixar o módulo que faz o síncrono, a gente vai fazer usando outra linguagem. Mas eu aposto que a forma de escrever as coisas não vai ser o desafio. O desafio vai ser só a lógica. Então, bora de pouquinho em pouquinho. Então, não, vocês vão dar pitaco também comigo. Bora lá. Ou eu posso botar vocês para digitar aqui. Pinga. O nome do nosso código vai ser Pinga. É porque lá, se a pessoa perdia no 0 a 100, aí ela tinha que tomar a dose. Só que eu não bebo, o Valdemir tomava por mim. Hã? É o VS Code. Vocês querem abrir para escrever junto comigo? Algumas pessoas gostam de escrever. Não, na verdade, a única diferença para mudar a linguagem é na hora que você coloca a extensão. Na hora que você cria o nome do arquivo, você diz qual é a linguagem daquele arquivo. Quando a gente faz em JavaScript, a gente coloca .js para fazer em Python, .py para fazer em Java, .java e por aí vai, para cada linguagem tem uma extensão. Python é mais fácil? Não, não tem isso de mais fácil não. Porque a dificuldade nunca é a linguagem, a dificuldade é a lógica. Vocês vão ver, depois que eu mostrar o modelo básico de escrita, todo o resto é igual. Vamos lá, o que é que tem de diferença de uma para outra? Em JavaScript, quando a gente queria criar uma variável, como é que a gente fazia? Let x recebe 6. Em Python seria x recebe 6. Muda nada, né? Por exemplo, se eu quisesse fazer um teste, se x for maior do que 10, eu faria. Se x for maior do que 10, aí tal coisa, não é assim em JavaScript? Em Python seria assim, ó. Se x for maior do que 10, 2 pontos. No fundo, é a mesma coisa. A diferença é que eu não tenho os parênteses e eu uso 2 pontos. Segunda diferença. Terceira diferença. Ah, tá. Eu acho que o pessoal acha mais fácil porque não precisa de colocar parênteses, mas é que nem dizer assim, é que nem a pessoa dizer, eu prefiro uma chinela. Como é que é o nome daquela chinela que não tem um buraquinho de enfiar os dedos? Como é que é? Que é só assim que você enfia o pé dentro? Pronto, eu prefiro a chinela assim porque é mais fácil de acertar os dedos. Mas ela é mais importante. Tudo bem. Mas por que a gente está usando JavaScript? Porque se não fosse JavaScript, a gente não conseguia fazer os desenhos. Em Python dá para fazer? Dá. Mas a gente não conseguiria rodar online. Então, assim, acaba que JavaScript é mais conveniente para a proposta de programação visual. Mas o desafio não é a linguagem. O desafio é a lógica. Então, por exemplo, a gente viu como é que cria a variável, a gente viu como é que é o if. Se fosse para criar uma função, por exemplo, em JavaScript, uma função que pega 2 números e retorna a soma, seria o quê? Function soma, recebe A e B, e aí eu faço o quê? Retorno A mais B. Se fosse em Python, era muito diferente, ó. Def, soma, A e B, retorna A mais B. É diferente? É irrisoriamente diferente a sintaxe, mas o conceito por trás é o mesmo. Pega as variáveis, copia o valor, calcula o resultado, devolve o valor. Deixa eu ver o que é que tem mais de diferente aqui. Pronto. No JavaScript, para imprimir algo, eu faço console.log. No Python, para imprimir algo, eu faço print. Ok, pronto, acabou-se. Ah,
No JavaScript, quando eu quero juntar duas informações, por exemplo, lembra que eu fazia o teste se a cobrinha estava na mesma posição da comida? Como é que a gente fazia? A gente fazia assim, se a posição X da cobra era igual à posição X da comida, não era assim? E a posição Y da cobra era igual à posição Y da comida, fazia tal coisa, não era? Em Python ia ficar assim, ó. Se o X da cobra foi igual ao X da comida e o Y da cobra foi igual ao Y da comida. Os conectores lógicos não é mais e ou and, or, e a negação, como é a negação em JavaScript? O contrário, é o exclamação. Em Python é o não. Mas aí você entende que é só uma tradução direta de uma coisa para outra. Entendeu? Então vamos lá. Vamos de pouquinho em pouquinho. Passo 1. Em Python. Passo 1. A máquina vai ter que escolher um valor entre quanto e quanto. Mas só que eu não posso usar nem o 0 nem o 100. Então os valores seriam entre 1 e 99. Qual era a função que a gente usava no JavaScript? Para gerar um valor aleatório? Random. Aqui é o mesmo random. Só que para utilizar eu tenho que fazer um import random. E aqui eu vou chamar de segredo. Porque no Python, toda vez que eu tenho que usar uma biblioteca de fora, eu tenho que fazer um import. E agora eu vou usar um rand int. É entre quanto e quanto? 1 e 99. Pronto. A máquina já escolheu um valor. Então, o random ele me gerou um valor entre 1 e 99. Se eu quiser imprimir isso daqui para testar, em JavaScript seria console.log, em Python eu vou fazer um print. Mas aí é a mesma coisa. Segredo, mas agora entra um pouquinho da primeira diferença. Lembra que eu falei muitas vezes que o JavaScript era promíscuo? Por que é que eu dizia que ele era promíscuo? Porque ele misturava coisas diferentes. Isso daqui é uma variável de que tipo? É um número, concorda? Isso daqui é de que tipo? Texto. O JavaScript, quando você mistura um texto com qualquer coisa, o que é que ele vai fazer? Converter essa qualquer coisa para o texto, do jeito que ele conseguir. Só que o Python ele não é promíscuo. Então, quando eu tentar fazer isso, ele vai dizer: não posso, eu não sei misturar números com texto. Essa é a Aí você vai ter que converter. Vamos transformar em texto. É fácil. Pronto. Não. Isso daqui vai pegar um número e transformar em texto. Então agora vamos rodar. Para vocês que estão na máquina de vocês para rodar precisariam do Python instalado. E aí talvez vai ter no Linux, mas não sei se vai ter no Windows que vocês vão estar. E para rodar, eu diria assim, ó, eu vou escrever Python e o nome do meu arquivo. Como é o nome do arquivo? Pinga. Segredo 97, se eu rodar de novo vai ter que dar outro valor, né? Segredo 60, segredo 39, segredo 57. Pronto. Então a primeira parte eu tenho. Eu sei fazer a máquina escolher o valor dela. Todo mundo comigo? Suplentes estão perdidos ou estão encontrados? Então mais ou menos. Oi. Porque aqui é um texto. Sim, eu entendi. Isso daqui é a variável, ó. Isso daqui é a variável que eu gerei bem aqui. E esse daqui é o texto. Se eu tirar essa aspa, isso daqui não tem significado. O que é isso?
Isso não é nada. Eu quero transformar. Tá, eu estou mostrando os segredos só mesmo para vocês enxergarem. Mas na hora que for o jogo rodando, a máquina não vai dizer, eu escolhi o 15, diga um número. Não faz sentido isso, né? Tá? Isso aqui é só para a gente ver se estava funcionando mesmo. Beleza. A máquina escolheu. Qual é o próximo passo do jogo? Agora a gente vai fazer o quê? Não, agora a gente vai entrar num loop. Mas do nosso chute, o nosso chute tem que ser dentro de um loop, porque você não sabe quantas vezes vai chutar. Você vai ficar chutando várias vezes. Vamos lá, vamos pensar aqui o que é de variável que eu ainda vou precisar. Eu tenho que saber o segredo, eu tenho que guardar o segredo da máquina. Será que eu tenho que controlar os limites também, o superior e o inferior? Vamos lá. O jogo começa, a máquina perguntando. Diga um número de 0 a 100. Aí você diz lá 15. Se o segredo era 50, ela tem que dizer o quê? É maior. E agora ela tem que pedir para mim. Digite um número entre 15 e 100. Então ela tem que saber, o meu código tem que saber quem é o inferior e quem é o superior. Lembra? Tudo aquilo que o teu código precisa lembrar, isso é uma variável, porque isso tem que estar guardado em algum lugar. Tudo aquilo que o teu código precisa lembrar é uma variável. Ah, por exemplo, sei lá, você está fazendo a cobrinha. Eu quero que ele saiba quantas vezes ele pegou a comida. Ué, se você quer guardar essa informação é uma variável. Tudo aquilo que eu preciso lembrar, manter, calcular, se torna uma variável. Então aqui eu vou precisar também de informação. Posso chamar de inferior. Meu inferior começa em quanto? 0. E o meu superior vai ser 100. Beleza. Bora agora. Já que os suplentes eles não viram laço, então eu vou explicar de novo, tá? Você tem várias formas de manter o teu código rodando, preso numa situação. Uma delas é o for, que eu não vou explicar agora, tá certo? E que o for serve para você rodar uma certa quantidade de vezes mais ou menos pré-estabelecida. Tipo, faça 10 vezes, faça 15 vezes, faça de 1 a 10, faça de 100 a 200. Só que quando você, de cara, não tem a quantidade, você só tem o ponto de parada, ou às vezes você nem tem o ponto de parada, você vai calcular o ponto de parada, é mais lógico fazer num enquanto. Como é que isso daqui funciona? Você poderia dizer para o cego, vá andando enquanto você não cai no abismo. Ele não sabe quantos passos tem. Ele vai andando, quando ele cair, acabou o laço. Ou então você poderia dizer, enquanto ainda estiver com sede, beba água. Enquanto qualquer coisa. Só que às vezes, de forma muito comum, você nem sabe direito qual é o critério de parada. Você só sabe que ali dentro tem um laço. Eu vou fazer isso várias vezes, depois eu descubro quando é que eu paro. E uma forma de dizer isso, que fazer um laço infinito, seria assim, ó. Faça para sempre. Faça para sempre. Faça enquanto verdade for verdade. Então ele vai prender a pessoa nesse loop aqui dentro. E aqui dentro eu vou definir quando é que eu quero sair ou não. Por exemplo, aqui dentro eu vou definir que eu vou ter 2 pontos de saída do nosso laço. Ou eu saio quando o jogador ganha, ou eu saio quando a máquina ganha. Não tenho só um ponto de parada aqui, eu tenho 2. Diz. A mesma coisa. O random em JavaScript seria
segredo, recebe random, 1,99. Não, no JavaScript não. A diferença é que aqui é sempre um número inteiro, tá certo? E aqui vai ser um número quebrado. Então você teria que forçar ele a ser inteiro no JavaScript. f.round. Mas assim, ó, você perceba que se você entende a lógica, você tem que gerar entre 1 e 99, round. A diferença é só de como a linguagem faz a coisa. Mas o que importa é que eu tenho um segredo que é gerado de 1 a 99. Se quiserem, eu comento aqui. Comentar. Tá? Por exemplo, isso daqui, passa para sempre, em JavaScript seria a mesma coisa. Passa para sempre. O que é que tem de diferença? Ao invés de usar as chaves, eu vou usar 2 pontos. E ao invés de o true ser minúsculo, o true vai ser maiúsculo. Mas o conceito é que importa. Eu criei um bloco de código que vai rodar, 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 até que eu dê um jeito de sair. Professor, por que o senhor não definiu o critério de saída aqui dentro do teu laço? Passa enquanto tal coisa não acontecer. Porque não tem só um ponto de saída. Tem 2 formas de sair do meu laço. Que é quando? Se a máquina ganha, ou se o jogador ganha. Acaba ficando tão ruim de colocar isso aqui, que é mais fácil definir a nossa parada dentro. Tantas tentativas. Seria um for, né? Se você quisesse definir que a pessoa só tem tantas tentativas, aí seria um for. Faça 10 vezes. Se não conseguir dentro das 10 vezes, você perdeu. Mas aqui, a ideia é que eu vou manter a pessoa presa até ou ela ganhar ou ela perder. Não tem outra chance de sair daí. O quê? Enquanto tal. Só que, por que eu não estou colocando o critério aqui? Porque vai ficar mais fácil se eu não colocar. Aí a dica é, de cara, se você não sabe qual é o ponto de parada, bota um laço infinito e o ponto de parada você deixa para colocar dentro. Se tal coisa acontecer, saia do laço. Se tal coisa acontecer, saia do laço. Tá? Então, bora lá. Ok, dentro do meu laço, o que é que eu tenho que fazer? Faça várias vezes. Lembrando que aqui eu estou me comunicando com o usuário, né? Eu tenho que pedir para o usuário digitar alguma coisa, né? O chute dele. Então, eu vou escrever. Dizer para o usuário digitar chute. Chute entre... Aí eu vou dizer que ele vai chutar entre inferior. Vocês preferem inferior, superior, máximo e mínimo? Ou tanto faz? Mínimo. Então vamos fazer aqui máximo. Digite entre mínimo e vírgula mais máximo mais mínimo. Vamos lá, só lembrando. Print, a mesma coisa do console.log. Eu vou escrever algo para o usuário. Aí eu preciso abrir os meus abraços, porque tudo isso vai para a função print. A função print eu tenho que passar uma informação para ela, e agora eu vou juntar todas as informações que eu quero. Primeira coisa vai ter um texto. Texto entre aspas duplas. Chute entre, aí eu abri aqui o nosso pochete, fechei o texto. Agora eu vou passar a minha informação. A minha informação seria 0, né, no caso. Só lembrando, como aqui ele não vai misturar inteiros com texto, JavaScript misturaria, eu tenho que converter isso daqui para texto, é isso? Tá. Em matemática, quando você
quando você escreve isso daqui, ó, matematicamente falando, 0 a 100 significa entre 0 e 100, mas sem incluir o 0 e sem incluir o 100. Conceito de conjuntos. Se você dissesse assim, ó, entre 0 e 100, o que é que você está dizendo? Não entra o 0, mas entra o 100. Então, aí por isso que o nosso colchete está aqui para fora. Porque para dizer que é entre, sei lá, 0 e 100, mas nem pode o 0 e nem pode o 100. Ó, aí, ó, presta atenção. Coloquei um texto, adicionei um texto. Isso daqui é converter o número em texto. Aí depois eu adiciono outro texto, que é o ponto e vírgula. Aí depois eu adiciono outro texto, que é um número convertido em texto. E depois outro texto, que seria as aspas. Um erro comum é, sem querer, a pessoa esquecer o igual aqui. E aí, quando você esquece o igual, isso daqui vai dar erro, porque não faz sentido. Você não consegue juntar as duas coisas. Desculpa, o mais. O mais, tá? Hã? Dá, mas assim, todo mundo vai errar até se acostumar. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa assim, só de raciocínio. Não é raciocínio, é prática. Depois que você pega um macete, vocês sabem, a gente começa a escrever os mais automático, fecha os parênteses automático. Só que até ficar automático, você tem que ter muitas horas de código. Eu fazer a esfera da cobrinha. Eu botei o ponto e vírgula depois do 40. Morreu. E aí o C e o L não estavam funcionando. Eu fiquei, meu Deus, por que esse troço não está Mas todo mundo vai botar ponto e vírgula depois de if, ter horas de raiva, ponto e vírgula depois de for. É muito engraçado. Porque tem que acontecer até você se acostumar. É normal. Beleza. Pedir para o usuário digitar um valor. Qual é o próximo passo? Pegar o valor do usuário. Já seria uma função de input. Input, ele fica esperando o usuário digitar alguma coisa. Na hora que o usuário digitar, ele pega essa coisa e devolve. Então, no caso, eu devolveria e seria o chute. Não, a diferença é que ele espera alguma coisa do teclado. Ele espera que o usuário digite algo no teclado e aquilo que o usuário digitou no teclado ele pega e joga para cá. Só que isso daqui sempre vem como um texto. Eu quero que o chute seja um texto ou um número. Número. Quando eu tinha um número para converter para texto, eu chamei o str. O que será que eu preciso para converter para número? Seria um number ou seria um int. Esse caso seria assim. Ó. Então vamos acompanhar a lógica. Isso daqui é um texto. E aí eu converto para inteiro. E aí o chute é um inteiro. Então só aqui já dá para a gente rodar. Vamos só mandar mostrar o chute e rodar o nosso código. Digite um número entre 0 e 100. Ó, você vê que o código parou. Mesmo que eu esteja dentro daquele loop que vai rodar infinitas vezes porque eu não coloquei nenhum ponto de parada, ele parou. Parou para quê? Parou para esperar o usuário digitar alguma coisa. O input causa esse efeito de sincronicidade. Ou seja, ele agora trava e espera eu digitar. Só depois que eu digito é que ele desbloqueia e volta para o próximo laço. Aí trava de novo, espera eu digitar. Aí quando eu digito, ele desbloqueia e faz o laço novo. E aí ele faz. É isso que o JavaScript não faz nativamente. Eu não tenho uma forma de fazer o input nativamente. Semana que vem, a gente vai na internet e eu mostro como seria esse código aqui em JavaScript. Vai mudar quase nada, só o input mesmo. Então, ok, o número é entre 0 e 100, 79. Aí ele mostra e volta, né? Entre 0 e 100, 23. Tá. Não está fazendo nada porque eu não implementei ainda. Ok, bora lá. O usuário digitou o chute dele, então agora eu tenho o valor que eu selecionei, né, o segredo, e eu tenho o chute do usuário. Quais são os testes que eu tenho que fazer?
Eu tenho que fazer, acho, os 3 casos, né, de cara. Então, vamos lá. Se o segredo for menor do que o chute, o que é que eu vou dizer para o usuário? Vamos lá. Aí, pensa assim. A máquina, o segredo dela é 50. O usuário digitou 80. O que é que a máquina tem que dizer? Vamos lá. Hã? Vamos de novo. Vamos só lembrar como é que é o jogo. A máquina vai escolher um número. Você não sabe qual é. A lanterna ali. A máquina vai escolher um número. 50. Exemplo, você não sabe qual é. Aí ela diz, digite um número entre 0 e 100. Aí você digita 80. O que é que ela tem que dizer? Acertou? É maior ou é menor? O número dela é 50. Então ela tem que dizer, ó, é menor. O meu número é menor do que o seu chute. Como é que eu digito que é menor? Eu tenho que dar um comando de quê? Print. E aí eu vou dizer o quê? É menor. Vamos lá. Agora vai ser... Hã? O quê? Chute menor que tal coisa. É a mesma coisa, meu povo. Se segredo for menor do que chute, console.log. Professor, você economizou 4 letras. Professor, é melhor economizar 4 letras do que ter 50. Se perde mais fácil. Mas vamos lá, próximo passo. Qual intervalo muda agora? Sempre que você se confundir, você volta para o exemplo. A máquina escolheu 50 e você chutou 80. Aí a máquina vai dizer é menor. E aí ela vai pedir um número de quanto a quanto agora? De 0 a 80. Então o intervalo que ela mudou foi o máximo ou o mínimo? O máximo. O máximo muda. Não é verdade? Antes era de 0 a 100, eu chutei 80, agora vai ser de 0 a 80, porque é menor. Quando é menor, o intervalo de cima cai. Então agora o máximo recebe o quê? Chute. Esse foi o primeiro caso. Qual é o segundo caso? Se segredo for maior que chute, o que acontece? Eu vou dizer que é maior e eu vou dizer que o mínimo é igual a chute. Qual é o último caso agora para essa rodada? Se for igual, né? Se a pessoa acertou. Se segredo for igual a chute, print, acertou. E agora eu preciso de uma forma de sair do meu laço. O comando que sai do laço é o break. Então, se você der um break, não importa onde, em qualquer lugar dentro desse laço, ele pula para fora do laço. Tudo bem? Break. É estranho, né? É estranho. Mas assim, vocês dão de convir comigo que o desafio não são as chaves, o desafio é a lógica. Se eu pedisse para vocês converterem para JavaScript, seria trivial depois que você tem a lógica, sim ou não? Sim. Entendeu? Ok, então do jeito que eu tenho aqui, eu já consigo jogar o jogo até ganhar. Então vamos lá. Eu vou tirar o segredo. Na verdade, eu estou imprimindo bem aqui, na verdade. Eu vou comentar. Aqui o comentário é hashtag. E aí eu vou jogar o meu jogo. Bora jogar contra a máquina.
0 a 100. 70. A máquina vai dizer que é maior. Ó, agora entre 70 e 100. 80 é maior. É menor. 85. 70. Vamos ver se a gente consegue agora jogar até a... A gente não tem um momento aqui que a máquina ganha. A gente não colocou isso, na verdade. Mas vamos tentar jogar até encurralar. A gente consegue uma hora. Na estatística a gente consegue. Vou jogar aqui para ver se eu consigo perder. 50, 25, 12, 6. Pega. De novo. Uma hora a gente consegue perder. 50, 25. Não, uma hora vai acabar o jogo. Quando é que acaba o jogo? Eu estou tentando chegar no caso que a máquina ganharia. Vamos. Uma hora com uma hora dá certo. Bora lá. 37. 35. Pronto. Agora se eu tentar o 34, eu só tenho. Agora eu tenho duas opções. Ou eu acerto ou eu erro. Tudo bem? Se eu digitar o 34 e for o 33, a máquina ganha. Por quê? Porque acabaram as opções. Então agora é minha última chance de ganhar. Ah, ganhei. Até quando eu tento perder, eu não consigo. É muito difícil ser bom na vida. Ai. Ok, vamos voltar aqui e já tentar fazer. Vamos lá. Não. Hã? Como é que roda? Você abre o terminalzinho, tu tá no VS Code. Pronto. Aí quando tu abre o terminal, tu vai digitar Python. Por isso que tem que ter o Python instalado. E aí o nome do arquivo, no meu caso é pinga.py. Pinga.py. Aí eu dou Enter. E aí, meu povo, muito perdido, médio perdido, está acompanhando? Cadê os suplentes aí que chegaram agora? Oh, muito obrigado, meu bem. Como é que vocês estão? Hã? Um pouco. Qual é a parte mais complicada? Tudo bem. É normal. Tudo bem. A Isa nem veio hoje, não tinha nem como ficar com vocês, ou ela veio? Não, mas... Ela estava aí? Tudo bem. Mas assim, eu estou tentando ir num ritmo que, assim, se tiver algum passo que naquele passo é estranho ou não faz sentido, vocês podem pedir, entendeu, professor? Explica de novo assim, essa parte aí. Alguma dessas partes é mais complicada? Essa misturada aqui, tá. Essa misturada aqui, a gente está montando o texto de saída. O que é que eu quero que o meu texto saia? Aquilo dali gera isso daqui. Chute entre colchete. Tá vendo? Até aqui. Isso daqui é um número. De onde é que vem esse zero? Esse zero vem do valor mínimo. Aí eu coloco uma vírgula e um espaço, a vírgula e o espaço, e aí eu coloco outro número, que vem de onde? Máximo, e aí eu coloco um colchete fechando. É uma composição de uma sominha de vários valores. Em JavaScript seria exatamente igual a isso, tirando o quê? Só o str. Não, porque no JavaScript você não precisa converter de número para texto, ele converte automático. Então, em JavaScript seria assim. E não seria print, seria console.log. Mas, fora isso, a composição de valores é a mesma. Ok.
Vamos ver se a gente consegue descobrir em que caso a máquina ganha. Quando é que a máquina ganha? A máquina não ganha quando a diferença entre os dois é 1. Pensa no exemplo. Se for 50, 53, a máquina ganhou? Não. Mas se por acaso for 50, 52, ganhou. Por quê? Porque entre 50 e 52 só tem um número. Então a máquina ganha quando a diferença entre eles é 2. Um número é 2. Ou seja, de 30 para 32, de 40 para 42, de 52 para 54. Se a diferença entre os dois for igual a 2, a máquina ganhou. Seria assim. Se... Qual é o meu teste? Se o... Não é o chute. Eu não estou pensando agora no chute. Eu estou pensando em quais valores? De máximo, né? Se o máximo menos o mínimo for igual a 2, se isso acontecer, então o que é que a máquina vai dizer? Acertou, ganhei. Seu merda. Great. Porque ó, aqui a gente tem 2 pontos de parada. A gente tem um ponto de parada se o usuário ganhar, e a gente tem um ponto de parada que é se a máquina ganhar. Por isso que é mais fácil eu não colocar o meu ponto de parada aqui. Porque eu não tenho só uma forma de sair do laço, eu tenho 2 formas. Vamos ver se a gente consegue perder. Não, mas aí não tem graça se eu der o print na variável. A gente tem que perder tentando. Mas tudo bem, vai. Vamos perder na mutreta. Eu vou mostrar. Tá certo, bora. Vamos perder de forma justa. Quem é que tá aqui hoje tá com a sorte ruim para tentar perder aqui? Bora, vamos lá, bora. Bom, diga aí. 56. 56. Vai. É menor. 42. Vai perder em grupo, é? É maior. Hã? 42, 56, vai. 47. Deixa eu botar assim, ó, pra cá. Entre 47 e 56. Leura, tem quantas pessoas? Deixa o Fabiano ali jogar, vai. 50, deixa ele, daqui a pouco é tu, miséria. 50 e 56. 53. O cara se esforçando para perder. Tá quase. Tem certeza. Pera. Ó, só pode ser 51 ou 52. É tua última chance de perder, cara. Vamos lá. Bora. 53. Tá? 53 não pode. 51 ou 52. 52. Tu tava tentando perder, Bocó. Não, pessoal, cadê o suplente? Cadê o suplente para jogar aqui? Vamos. Mete o nome, filho. Pronto, vamos lá. Diga. 52. 52 a 100. 70 a 100. 83. 70 a 83. Bora, eu preciso de alguém que perca. Vamos perder aqui para mim, bora. Perca, vai, diz. Pode. 50. 50 a 100. 70 a 100. 80 a 100. 90 a 100. Não, ela ganhou.
Ganhei. É porque eu acertei é quando a máquina... ganhei, tá certo, é verdade. Ela perdeu. Exatamente. Ela conseguiu. Máquina ganhou. Máquina ganhou. Você ganhou. Certo? O número print. O número era mais STR de segredo. Máquina ganhou. Ok? Rapaz, difícil. Bora lá. Eu mando código que esse rodando de casa, meu povo. Vai toda vez que vocês perderem, vocês... Vamos lá. A gente tem que fazer agora a outra versão do código. Essa é a versão em que a máquina escolhe e você tentar acertar. Ok? Qual seria a outra versão? Você escolhe e ela vai tentar acertar. Tudo bem? Essa daqui foi? Foi a ideia? Então vamos fazer a nossa próxima copy pinga 2.4. Então vamos lá. O que é que vai mudar agora? Eu ainda tenho máximo e mínimo? Tem. Ainda tem máximo e mínimo. Agora é a máquina que escolhe? Não, não é a máquina que escolhe. O que é que a máquina vai pedir para o jogador? A máquina vai pedir para o jogador escolher um número. Então, antes do laço, ela vai dizer, escolha um número. Então, bora lá. Print, escolha um número e digite Enter. A pessoa não vai dizer o número, ou não vai informar o número. Ela só vai, é só aquele tempo para aparecer a mensagem na tela. Escolha um número. A pessoa pensa, tudo bem, 99. Aí a pessoa pensou 99 e aperta o Enter. Aperta o Enter. Na hora que ela apertar Enter, o que é que a máquina vai tentar fazer? Chutar. Um número entre quanto e quanto? Entre o mínimo e o máximo. Tudo bem? Então, a máquina vai... Vou manter essa mensagem, tá certo? Chute entre mínimo e máximo. E aí o chute da máquina vai ser um random.randint entre quanto e quanto. Eu vou gerar um número aleatório entre quanto e quanto. 1,99. 1,99 vai ser a primeira rodada. Na verdade, esses valores são invariáveis. Quais as variáveis? Mínimo e máximo. Mínimo e máximo. Então, eu tenho que gerar entre mínimo e máximo. Mínimo mais 1, porque o mínimo não entra. E máximo menos 1, porque o máximo não entra. Então, a máquina vai gerar entre mínimo mais 1. Por exemplo, entre 1 na primeira rodada e máximo menos 1. Ou seja, a primeira rodada ele vai rodar, então, escolher entre 1 e 99. Aí agora a máquina tem que dizer o chute para o jogador, sim ou não? Sim, porque ela vai dizer, olha, eu estou chutando o 40. E aí o que é que ela vai perguntar para o jogador? Se é maior, se é menor ou se ela acertou. Então, tudo bem. Ó. Então ela vai dizer print, chutei, aí ela vai dizer qual o valor que ela chutou. STR de chute. E aí ela vai ter que perguntar para o usuário, né? Print.
Mas eu vou ter que de alguma forma dizer. Então eu vou fazer. Vamos lá. Então eu vou fazer assim, ó. 1 se é menor, tudo bem? 2 se é maior. E 3 se acertou. Acertei. Então ela vai perguntar isso para o usuário. Para ele digitar 1, 2 ou 3. Então se o valor é menor, ele digita 1. Se o valor é maior, ele digita 2. E se a máquina acertou, ele digita 3. Então, eu tenho que pegar aqui a resposta do usuário. Então, a minha resposta recebe input. Agora, a gente vai para os testes, né? Se a minha resposta foi 1, se o usuário disse que é menor, vamos lá. A máquina chutou 50 e o usuário disse que é menor. Qual é o limite que eu ajusto? Vamos lá. O usuário disse é menor. Eu vou mexer no máximo ou vou mexer no mínimo? Ó, Eu vou tirar o máximo. a máquina diz, era de 0 a 100, aí a máquina chuta 50. E aí o usuário diz, é menor. O próximo chute vai ser de quanto? De 0 a 50. Então, eu não mexo no menor, eu mexo no máximo. Então, se o usuário digitou 1, eu mexo no máximo. Qual é o meu segundo teste? Se o usuário digitou 2, eu vou mexer no mínimo. Se o usuário digitou 3, eu vou mexer no nada, né? Parabéns, máquina ganhou. Máquina ganhou. Eu posso... Eu mantenho esse caso aqui. Se o máximo menos o mínimo for igual a 2, ainda vale a mesma regra? E a gente ganha. Só que no caso aqui, se isso aconteceu, é o usuário que ganha, né? Usuário, jogador ganhou. Vamos ver. Vamos rodar. Mas dá para empacotar ele. Vamos lá. Python pinga.py. Por que que... Ah, tá. Escolha um número e digite Enter, mas eu não travei aqui. É o input que vai travar o código e ficar esperando o usuário digitar Enter. De novo aqui. Escolha o número e digite Enter. Escolha o número. 80. Tudo bem, não vou dizer para a máquina, tá bom? Agora lá jogar. A máquina chutou 59 e 80 é maior, então eu boto um 2. Agora a máquina chutou 72. É maior, então 2 de novo. Máquina chutou 80. Vamos de novo. Bora. É Vitória, é? Seu nome? Vai, diz o número. 15. Ok. 64, 15 é menor. 20, 15 é menor. 10, 15 é maior. 11, 15 é maior. 15, acertou de novo. Máquina ganhou. Hã? Não pode. Não. Diga um número aí, Fih, para você tentar perder na máquina, ganhar da máquina. Tu que tá bem baixinho, 36, então bora lá. 52 é menor que 52. É o que? 36, 17? 17 é maior que 17. 33 é maior que 33. 39 é menor que 39. 35 é maior que 35. 38 é menor que 38, mas ainda tem 37 e 36, né? 37 é...
Agora a gente tem que ver se a gente consegue sair do laço, né? Eu tenho que dizer o quê? Que é menor, o jogador ganhou. Tudo bom, filho? Ok. Muito bom. Entenderam a ideia? Faz muita diferença ter mudado de linguagem? Não. Vamos fazer a nossa última, assim, as duas últimas alterações. Será que a gente consegue colocar jogador contra jogador ou máquina contra máquina? Vamos colocar máquina contra máquina. Primeiro, você ia ficar só assistindo, né? Dia. Vamos lá. Vamos lá. O que é que muda se eu pensasse em fazer máquina contra máquina? Uma delas ia escolher o número e a outra ia tentar acertar. Vamos ver aqui. Não vai ter input. O que vai ter é uma gera o número aleatório e guarda. E aí toda rodada a outra gera um número aleatório e joga como chute. Então o chute, tanto o segredo é da máquina quanto o chute é da máquina. Isso, coloca o número e faz assim, tem que acertar? Não, porque aqui eu tenho dois lados. Um escolhe o número e o outro tenta acertar. As duas entradas que eu tenho são só essa. Entendeu? Então eu acho que isso é mais parecido com o primeiro código, que eu tinha os dois valores, né? Que eu tinha os dois valores e ficar interagindo. Então vamos lá copiar. Pinga 2 para máquina versus máquina.py. Então vamos lá. O que é que vai mudar aqui? O segredo é da máquina. Beleza. Máximo e mínimo não muda. Chute um valor entre mínimo e máximo, ok. Só que agora o chute não vai ser do usuário, vai ser como? Da máquina, né? Então a máquina vai gerar um número que seria entre quanto? Random.random. Random.randint. Ele vai entre mínimo mais 1, que nem aqui a gente já viu, né? E máximo menos 1. Depois disso é tudo igual. Depois disso ele vai verificar, vai dizer se é menor ou não. Aí vai continuar rodando. Acabou. A única coisa que a gente teve que mudar é, ao invés de o usuário gerar, a máquina vai gerar. Então, para não ficar rodar tudo de uma vez, a gente pode dar as travadinhas aqui para ir mostrando o que acontece. Ó. Toda vez que ele digitar um chute, a gente vai pelo menos saber qual é o chute. Print. Chutei mais str de chute. Já que a gente não vai jogar, eu vou pedir para mostrar o segredo. Também para a gente poder acompanhar os chutes e se é maior ou é menor. Bora ver esse daqui. Ah, tá certo. Então, se acertou, eu digo que a chutadora ganhou. Chutadora ganhou. Que é quem chuta, né? E se não acertou, a chutadora perdeu. Chutadora é quem fica chutando. Atacante. Bora lá. O segredo é 74, o primeiro chute foi 89. Então ela tem que dizer que é menor, né? Ela disse que é menor e aí o chute foi 61. Agora ela vai ter que dizer que é maior, o chute foi 77. Depois o chute 72, 76, 74. E aí acertou, a chutadora acertou.
Ó, que o segredo era 74, ela acertou o segredo. Beleza, a gente ainda tem pelo menos 15 minutinhos. Vamos lá. O que é o mais difícil daqui? O mais difícil é a abstração. É transformar a ideia em código. Primeira coisa, você tem que entender o comportamento daquilo que você quer implementar muito bem. Qual caso que funciona, qual caso que não funciona, porque nem sempre é fácil ou nem sempre é trivial a gente tentar compreender. Vou mostrar agora mais uns 2 exemplos de coisas que a gente conhece muito bem, mas nem sempre é fácil escrever em código. Por exemplo, daqui eu vou fazer em JavaScript. Jogos que vocês já jogaram. Eu sei que todo mundo jogou 0 ou 1. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer pensando em... pensando em funções. Que aí você só tem que se preocupar... o legal de pensar em função é que você não precisa pensar em interação com o usuário. Você tem uma pergunta e você tem que dar uma resposta, só isso. Então, a nossa pergunta é, eu tenho 3 jogadores, jogador 1, jogador 2, jogador 3, tudo bem? O que é a tua entrada e a tua saída? A tua entrada é que jogador 1 vai ser 0 ou 1. E a tua saída tem que ser ou empate, ou jogador 1 se foi o jogador 1 que ganhou, ou jogador 2 se foi o jogador 2 que ganhou, ou jogador 3 se foi o jogador 3 que ganhou. Então, isso é a tua pergunta, isso é o que você tem de informação, e é isso que você tem que dar de resposta. Qual é o caso mais fácil do 0 ou 1? Empate. Quando é que dá empate? Quando todos os números são a mesma coisa. Aí você pode fazer das 3 formas, né? Da forma difícil e da forma fácil. A forma difícil, se jogador 1 é igual a 1, e jogador 2 é igual a 1, e jogador 3 igual a 1. Ou jogador 1 é igual a 0, e jogador 2 é igual a 0, e jogador 3 é igual a 0. Essa é a forma difícil. Qual seria a forma fácil? Se jogador 1 for igual a jogador 2 e jogador 2 igual a jogador 3. Será que eu preciso tentar se esses dois são iguais também? Não. Se esse é igual a esse e esse é igual a esse, o que é que eu tenho? Empate. Então, vamos pensar nos casos mais fáceis. Agora eu estou em JavaScript, tá? Se jogador 1 for igual a jogador 2, como é que eu faço o I? No End é no Python só. E jogador 2 igual a jogador 3. Primeira coisa que pode dar errado é você esquecer que as comparações sempre são 2 a 2. Isso daqui não existe, tá certo? Jogador 1 igual a jogador 2 e jogador 3. As comparações sempre são 2 a 2. Se 1 for igual a 2 e 2 for igual a 3. Ou se 1 for igual a 2 e 1 for igual a 3, o que dá no mesmo. Se eu tenho isso acontecendo, lembra, uma função tem um valor de entrada e um valor de saída. O que eu quero é perguntar uma coisa e receber uma resposta. Como é que eu devolvo a resposta dentro da função? Return. Para devolver a resposta, é um return. Se eu quisesse só imprimir a resposta, seria um console log. Qual é a diferença? Se eu fizer um console log, a única forma, essa informação sempre vai para o teclado, para o terminal. Eu não tenho como pegar a informação de volta e manipulá-la, e modificá-la e testar. Então, o que é que eu vou devolver aqui? Empate.
segundo passo. Em que caso o jogador 1 ganha? Tente fazer a lógica aí na sua cabeça, um pouquinho, vai. Da forma mais fácil possível. Se jogador 2 e jogador 3 foi igual. Só isso. Aí o jogador 2 Você pode fazer de várias formas. Mas você tem que lembrar do contexto. Se você chegou na linha 8, você tem a certeza de que alguém ganhou. Sim ou não? Sim. Porque se tivesse dado igual, ele tinha parado onde? Aqui nesse if. Beleza? Se está na linha 8, é porque ele não morreu no if. Porque ele chega no return e ele sai da função. Se ele está na linha 8, alguém ganhou. Se alguém ganhou, eu tenho que 2 foram iguais e 1 foi diferente. Não tem outra opção. Mas, professor, e se os 3 forem diferentes? Ué, Com 0 e 1 não dá, né? Com 0 e 1, ou é 0 ou é 1. Então, não tem opção de os 3 serem diferentes. Se 2 são iguais e 1 é diferente, para o jogador ganhar, o que é que tem que acontecer? Basta o quê? O 2 e o 3 serem iguais. Então, qual é esse caso? Se jogador 2 for igual a jogador 3, quem foi que ganhou? Jogador 1. Depois que a gente vê a lógica feita, é óbvio. Mas ver o óbvio não é fácil. Ver o óbvio é difícil pra caramba. Em que caso o jogador 2 ganha? Jogador 3. Jogador. Pergunta. Eu preciso fazer um outro if aqui? Não. Pergunta. Eu preciso usar o else? Não. Não. Porque quando você está numa função, lembra? Se você está numa função e está fazendo return, você sempre deve deixar um return padrão. Lembra? Ou seja, se ele não entrou nesse, nem nesse, nem nesse, obrigatoriamente ele vai ter que cair aqui e sair. Qual é o caso que é o contrário de tudo isso daqui? jogador 3. Jogador 3. Return. Jogador 3. Nem sempre o óbvio é fácil de ver. Outro jogo que vocês jogaram a exaustão. Pedra, papel, tesoura, né? Foi. Tá. O for, qual que você está falando? O for. Tá. Então vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação sobre os controles, tá? O que foi que a gente viu de controle até agora? Controle é uma palavrinha que eu uso para definir para onde o meu código vai. Primeiro controle que a gente tem é o if. O if decide se eu executo ou não executo esse código. Para saber se eu rodo ou não rodo esse pedacinho de código aqui, eu tenho que verificar se isso daqui é verdade ou é falso. Se isso daqui for verdade, eu vou rodar esse código. Então, o que é que eu estou testando aqui? Se isso é igual a isso e isso é igual a isso, eu vou rodar esse código aqui. Esse código aqui vai fazer com que eu saia da minha função e devolva o resultado. O else, pronto. Uma outra forma de escrever isso daqui era sem os returns. Vou mostrar. Uma outra forma de escrever isso daqui seria assim. Seja resultado começa com vazio, tá certo? Se os 3 forem iguais, então o resultado vai ser o quê? Resultado vai ser empate. Se não, tá vendo? Se isso acontecer, empate. Agora eu estou colocando um fluxo alternativo. Se não, aí agora eu tenho outro teste. Se não, se isso acontecer, quem é o meu resultado?
Resultado é jogador 1. Se não, se isso acontecer, quem é o meu resultado? Resultado é igual a jogador 2. Se não, o meu resultado é igual a jogador 3. E aí, no final de tudo, eu vou devolver o resultado. Por que você não abre a chave no return? Tá. No if, né, no caso? Ó, o if, ele pode ter chaves ou não pode ter chaves. O if e o else. Se ele fosse ter chaves, seria uma aqui no começo e uma aqui para o else, né? E depois outra aqui no começo e outra aqui para o else. O if, ele não precisa de chaves, o else não precisa, o for não precisa, o while não precisa. O controle não usa chaves ou não precisa, não é obrigatório, se eu tiver só uma ação dentro dele. Aqui eu só tenho uma ação. Aqui eu só tenho uma ação. Então, como eu tenho só uma ação, aí as chaves são opcionais. Mas se você quiser, você pode sempre usar chaves em tudo. Mas vamos lá. A gente tem que pensar na diferença entre a função para outra coisa. Para que serve uma função? Às vezes eu não quero imprimir na tela. Eu quero calcular e pegar esse valor para fazer alguma coisa com ele. Entendeu? Você não quer imprimir, você quer calcular e aí você vai calcular e pegar esse resultado e com esse resultado você vai testar. Se for empate, aí você vai botar para jogar de novo, entendeu? Se você só imprimir, você não tem como pegar esse valor e mexer, manipular, testar. Imprimiu, morreu. Você não tem mais nada para fazer com ele. Se você calcular e devolver, aí você pode pegar o resultado e manipulá-lo. Se for igual, joguem de novo. Aí você mantém o código rodando enquanto ninguém ganhar. Para fazer isso, você precisa devolver o valor. Tá. O for, ele serve quando você precisa executar uma coisa várias vezes. Por exemplo, lembra que, tá vendo aqui o máquina versus máquina? Por que é que eu coloquei o laço? Porque eu não sabia quantas vezes eles iam ficar chutando. Entendeu? Faz de conta que eu quero rodar esse jogo 3 vezes. Isso tudo aqui é o jogo. Tá? Do começo até o fim. Se eu quero rodar isso 3 vezes, eu poderia pegar isso daqui tudo, ó, tudo isso daqui é o jogo. Não é? O jogo começa na hora que a máquina escolhe o segredo e termina na hora que ela sai do laço. Tudo isso daqui é o jogo. Se eu quisesse rodar isso 3 vezes, eu precisaria pegar tudo isso e colocar dentro de um laço para rodar isso 3 vezes. O meu laço estaria aqui em cima, ó. Faça 3 vezes. Entendeu? No JavaScript seria for, como é? Seja igual a 0 e menor do que 3 e mais 1. E agora o meu jogo, na hora que a pessoa acertar, ele não vai terminar. Ele vai fazer o quê? Voltar para o começo, escolher outro número e jogar de novo. Se a máquina ganhar, não vai embora. Vai fazer o quê? Voltar para o começo, porque esse bloquinho todo que está dentro do for, obrigatoriamente vai rodar 3 vezes. Então, sempre que você quer obrigar que uma coisa aconteça várias vezes, você usa o for. Se você não sabe quantas vezes, você usa quem? Por exemplo, vamos dar um exemplo de while. Às vezes, o usuário, bocó, pode digitar um valor errado, não é verdade? Você diz, digite entre 10 e 20, aí ele, 25. Eu posso prender o cara. Como é que eu faria para prender o cara ali, para prender ele até ele acertar um número? Seria um for ou um while? Ué, porque você não sabe quantas vezes o cara vai errar. Ele pode ser muito esforçado, entendeu? E errar infinitamente. É uma coisa que a gente... É uma piada interna que eu digo com os bolsistas, que a gente sempre diz assim...
Professor, não tem como o pessoal não passar, não. Porque tem monitoria, almoço com código, monitoria em sala de aula, aula separada por suplentes, o pessoal vai passar. Eu disse, não subestime os alunos. Não subestime os alunos. Ai. Pinga, não foi o primeiro? Deixa eu ver se é esse daqui. É esse que o usuário... Pronto, tá vendo aqui que o usuário fez o chute? O usuário digitou um chute. Então, aqui eu mando o cara digitar e aqui eu pego o chute do usuário. O que é que eu teria que fazer agora? Testar se o chute é um chute válido. Quando é que o chute é válido? Quando ele é maior do que o mínimo e menor que o máximo. Então, eu não sei quantas vezes ele vai fazer. Lembra da técnica? Se você não sabe, você bota logo um laço infinito aqui, ó. Passa para sempre. Passa para sempre o quê? Manda ele digitar o número e pega um valor. Quando é que ele sai do loop? Se o chute for maior do que mínimo e chute menor do que máximo, como é que eu saio do laço? Break. Então, isso daqui vai rodar enquanto o cara não der um chute válido. Na hora que o chute dele for válido, ou seja, for maior que o mínimo e menor que o máximo, ele sai do laço. Mas de qual laço? De dentro ou de fora? De dentro. Que é o laço de pegar o valor. Bora testar isso daqui e a gente termina a aula. Python, pinga 2. 0 e 100. 200. 0 e 100. Menos 12. 0 e 100. 50. É maior. Beleza, meu povo? Então, lá no repositório, tem 3 atividades novas para vocês fazerem. Elas são bem legais.